Tá na linha com a gente já, Felipe, o vice-prefeito de Abelardo Luz, meu querido amigo Júnior Bodanese, ele que vai conversar com a gente aqui no nosso Rádio Café. Ele esteve em Brasília na última semana e a gente quer saber, até por conta da nossa grande audiência lá em Abelardo, como é que foi essa viagem, meu querido amigo Júnior? Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Café. Ô Guilherme, bom dia. Foi uma viagem muito proveitosa. Nós estivemos lá em Brasília, na capital do país, e o primeiro propósito era participar do fórum, né, o encontro dos vice-prefeitos realizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Participei desse evento e aproveitei a ida a Brasília para protocolar um pedido, ô Guilherme, em todos os gabinetes dos deputados federais, são 16 deputados federais de Santa Catarina, então não importa se era PT, se era PL, se era PSDB, se era do Partido Novo, se era do PSD, MDB, enfim, todos os partidos. Protocolei nos 16 deputados federais, nos 16 gabinetes, um ofício, e também no gabinete dos 3 senadores, do SEIF, da Dona Ivete e também do Espiridião Amin, um pedido de algo que eu já vi entregue nas mãos do ministro Paulo Teixeira, do ministro do Desenvolvimento Agrário, para que nós tenhamos a Abelardo Luz como referência em asfaltamento rural, referência em asfaltamento no interior, referência em asfaltamento no assentamento. O título, inclusive, desse ofício é transformar Abelardo Luz no primeiro assentamento 100% asfaltado do Brasil. Fui muito bem recebido em todos os gabinetes, protocolei, como disse, nos 16 deputados federais, nos 3 senadores, e o senador Espiridião Amin, do Partido Progressista, me recebeu muito bem, nós conversamos por praticamente 1 hora, ele gostou da ideia, ele tem uma relação muito boa com Abelardo Luz, e principalmente com a questão dos assentamentos aqui, quando teve início, né, lá em 1985, e ele se prontificou a ajudar nesse projeto. Inclusive, ontem à tarde, o senador me ligou e dando boas notícias, já me pedindo algumas informações para que a gente possa dar os primeiros encaminhamentos para isso. É lógico que a gente não quer dar uma esperança tão grande assim para a população, mas é algo que foi uma semente plantada por mim como vice-prefeito logo no início desse ano, quando estive em Brasília, e agora estamos regando essa sementinha para frutificar dentro em breve. Então as notícias são muito boas lá de Brasília, meu querido Guilherme. Pois é, sobre esse tema, é importante que se dê o primeiro passo, né, de tornar Abelardo Luz, então, com os assentamentos pavimentados. Você comentava também que o senador Espiridião Amin, ele demonstrou um grande interesse em relação a isso, né, vice-prefeito? Pois é, eu sempre penso assim, né? O primeiro passo tem que ser dado. Existe uma frase que diz: uma longa caminhada começa com o primeiro passo. A maior escadaria, você tem que subir o primeiro degrau, né? Então, o início de tudo é o desejo, é o sonho, é a idealização daquilo tudo. Eu sempre costumo idealizar, inclusive, na minha mente, inclusive, idealizar no meu pensamento e vislumbrar aquilo tudo já asfaltado. Eu tenho certeza que será concretizado dentro de 1, 2, 3, 5, 10 anos, quiçá, mas nós iniciamos isso. O importante é que seja feito isso. Inclusive, Guilherme, ouvintes da 101 FM, da Rede Princesa, nós tivemos agora aqui, nessa gestão, que tenho a oportunidade de estar como vice-prefeito, a realização do primeiro asfalto no interior de Abelardo Luz, lá na comunidade de 25 de Maio. É um pequeno trecho lá na vila da comunidade, mas que foi o passo inicial. Então, eu tenho por premissa sempre trabalhar além do nosso tempo. Nós não podemos pensar somente agora. Nós temos aqui um longo caminho de estradas de chão, né, que amplamente sempre é divulgado por todos os gestores, mas sempre se pensa assim, vamos pegar mais uma máquina, vamos comprar mais uma máquina, vamos não sei o quê. E eu costumo dizer assim, nós temos que parar de enxugar gelo, né? Nós temos que parar de tapar o sol com a peneira, nós temos que realmente fazer a coisa acontecer. Eu penso dessa forma, penso que a gente tem que ser moderno, tem que ser para frente, tem que idealizar coisas vislumbrando daqui 10, 20, 50 anos para frente. Então, esse é o objetivo, a gente poder trazer asfalto
para o interior de Abelardo Luz e tenho, na função de vice-prefeito, como um vice-prefeito atuante, participativo, procurado fazer isso. Pois é, sobre essa sua última fala, Júnior, de ser um vice-prefeito atuante, me causa uma certa estranheza, porque a gente procura, a exemplo de outros municípios, diga-se de passagem, o trabalho do prefeito, do vice, dos secretários, eles inclusive precisam ser públicos para que a população saiba de fato o que está acontecendo. É um princípio da administração que é a publicidade das ações. Porém, está acontecendo alguma coisa aí em Abelardo Luz em que a gente não vê a divulgação das ações do vice-prefeito, Júnior? Olha, Guilherme, é um assunto um tanto quanto delicado, porque a gente às vezes fica numa saia justa de certas situações, tá? Muita gente confiou na minha pessoa, muita gente votou na dupla, né, que foi eleita aqui em Abelardo Luz, por confiar, por acreditar naquilo que eu sempre fiz lá na rádio como locutor, nas minhas atividades sociais. Eu participei do Léo Clube por 10 anos, fui inclusive presidente nacional dessa entidade, sempre estive atuante na comunidade. Muita gente que votou para a dupla não gostaria de votar para o candidato a prefeito, talvez, e votou pelo candidato a vice, né? E essas pessoas votaram em mim, ou votaram na dupla, no caso, porque acreditam naquilo que eu sempre fiz, que é o quê? Fazer acontecer, não ter preguiça de fazer o que precisa ser feito, não ter medo de fazer o que precisa fazer, né? As pessoas me conhecem por atos heróicos, por atos corajosos, por alguém que sempre luta por aquilo que é certo, né? Eu costumo dizer o seguinte: se for errado, eu não vou compactuar nem com a minha mãe. Se a minha mãe está fazendo algo errado, eu vou tentar corrigi-la, vou tentar orientá-la para que endireite o caminho, volte para o caminho correto, né? E esse meu modo de ser talvez incomoda algumas pessoas que queiram desvirtuar algumas situações. Então, como vice-prefeito, a minha atuação sempre é muito respeitosa ao prefeito, porque, afinal de contas, ele é o mandatário do município. Mas Agora, houve alguma divergência entre vocês, um racha entre prefeito e vice ou não? olha só, então, para concluir, eu não posso me furtar, Guilherme, de falar aquilo que precisa ser falado, né? Quando há alguma coisa errada, a gente precisa questionar. E lá no início da gestão, inclusive, o prefeito que havia assumido um compromisso com as pessoas que ali o lançaram como candidato a prefeito, que me lançaram como candidato a vice, de, por exemplo, não colocar uma determinada pessoa como secretário municipal, né? Mas o prefeito acabou optando por colocar essa pessoa como secretário. Então, isso tudo iniciou lá no início do mandato, né? Mas aí, obviamente, que a gente vai relevando alguma coisa, fala o que tem que falar, mas vai relevando para que a coisa vá acontecendo. E com o decorrer do tempo, infelizmente, muitas coisas têm acontecido de forma errada, né? E eu não posso me calar, não posso ficar quieto com relação a isso. Então, primeiro, sempre procurei o grupo que administra a prefeitura para falar: olha, está errado isso, tem que melhorar aquilo. Sempre falei francamente com o prefeito, com os secretários, né? Até o momento em que eles pararam de me ouvir, né? E aí a gente tem que tomar algumas atitudes que são necessárias. Então, eu não sei se talvez por ciúme ou por inveja daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, pelo dom que Deus nos deu, talvez até da comunicação, né? Respeitando, cada pessoa tem o seu dom, tem a sua forma, e Deus sempre coloca isso nas pessoas, né? Mas, assim, eu respeito o prefeito, estou junto com a administração lá fazendo o que precisa fazer, vou à prefeitura, trabalho, busco recursos, busco verbas, faço aquilo que precisa ser feito pela comunidade de Abelardo Luz. Agora, eu não posso deixar de pontuar aquilo que está errado. Não é o fato de eu ser vice-prefeito, de eu ter participado de uma chapa, que vai me mudar como cidadão.
eu preciso continuar sendo o mesmo Júnior Bodanese que eu sempre fui. As pessoas que votaram por minha causa, e foi uma diferença pequena de votos aqui, foram 136 votos a diferença na eleição, as pessoas que votaram por minha causa, elas querem isso do Júnior, elas querem que o Júnior continue sendo o Júnior. Então, eu não posso mudar, não posso ser diferente do que eu sempre fui. Claro que a gente vai se adaptando ao longo do tempo e se moldando sempre para melhor, mas nesse sentido, Guilherme, respondendo a tua pergunta, um racha propriamente dito, não, porque eu não briguei com ninguém, né? Não discuti com ninguém. Eu coloquei meus pontos de vista, né? Mas a partir de um determinado momento que o prefeito deixou de me respeitar como vice-prefeito, de me respeitar na função, eu, obviamente, tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Eu continuo o respeitando como prefeito, respeito todos os funcionários, trato muito bem as pessoas, né? Isso você pode comprovar conversando com as pessoas, sabendo como é o meu dia a dia, e continuo na minha ação. Eu não deixo de ser vice-prefeito por nenhum minuto, por nenhum segundo. Eu sou vice-prefeito, como costumo dizer, até dia 31 de dezembro de 2024. Quer alguns queiram, quer não queiram. Tem que fazer o meu trabalho, tem que fazer a minha função. Existe a possibilidade de repetir a dobradinha Nercy Santin Júnior ou não mais? Essa possibilidade está amplamente esgotada. Isso não existe mais, né? Inclusive, ô Guilherme, assim, sendo muito sincero, como eu sempre fui, eu não votaria para o Nercy Santin como candidato a prefeito. Ele sabe disso. Nós tivemos, na reunião que antecedeu a escolha dos candidatos, eu disse para ele, né, e para o grupo, cerca de 10 pessoas que estavam lá, eu disse, olha, só existe uma forma de eu votar para o senhor, eu ser o seu vice. Aí o senhor vai ganhar o meu voto por minha causa, porque eu vou ser o seu vice, senão eu não voto para você. Porque eu entendo de que ele já cometeu, em outras oportunidades que esteve como prefeito, alguns atos que eu não concordo, inclusive o critiquei várias vezes nos programas de rádio que eu faço, que eu apresento, né, que eu apresentava na época também, por conta disso. Então, obviamente que eu sempre penso de que deve-se dar oportunidade às pessoas, né? Nesse caso, ele já teve 3 oportunidades, né? Nas 2 primeiras, inclusive, ele nem conseguiu concluir o mandato, ele foi cassado 2 vezes, né? E agora está no 3º mandato, assim, continuando o seu mandato, mas eu entendo de que não merece uma nova chance. Eu não serei candidato a vice numa chapa junto com o atual prefeito Nercy Santin, isso está extremamente esgotado. E a recíproca também é verdadeira, o Guilherme e ouvintes da Rede Princesa, porque o prefeito, que é hoje Nercy Santin, também não gostaria de me ter como vice-prefeito naquela ocasião da formação da chapa. Ele disse isso para mim, inclusive, para o grupo ali quando nós conversamos. O que o fez mudar de ideia é de que, na última hora, ele encomendou uma pesquisa, a pesquisa chegou, uma pessoa de confiança dele, que fez a pesquisa, e que disse que, com o Júnior Bodanese de vice, ele ganharia a eleição, né? Então, ele, certamente, a partir daquele momento, mudou um pouco de ideia e acabou aceitando, né? Até porque as pessoas que estavam ali na reunião entendiam de que o meu nome era um nome condizente para a formação de uma dupla, né? Que a gente intitulou de experiência e renovação, né? Então, naquele momento, foi um casamento que a gente fez tentando dar certo, mas que acabou não dando certo no sentido de ideais, né? Ele tem os ideais dele, que eu respeito, e eu tenho os meus ideais que não têm sido respeitados. Tá certo. Júnior, muito obrigado pela sua participação. Você sabe que por conta do tempo, o rádio é assim, a gente vai encerrar a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sorte na continuação do mandato. Sou eu que agradeço pelo espaço. Quero lembrar aqui de tantas lutas que a gente tem feito por Abelardo Luz, né? Nós conseguimos aí importantes conquistas, um terreno para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, 3,5 milhões que veio para a construção nova da APAI, uma ponte
lá na comunidade da Capão Grande, onde tinha uma balsa que está sendo construída, que eu tive a oportunidade de ir até Florianópolis solicitar os recursos, né, que são cerca aí de 5 milhões, enfim, tantas outras conquistas, e a gente espera concretizar agora também o asfalto no interior, tornar Abelardo Luz referência e o primeiro assentamento 100% asfaltado do Brasil. Muito obrigado pelo espaço e eu espero que Deus possa abençoar todas as pessoas, iluminar o nosso caminho, perdoar as pessoas que eventualmente tenham alguma maldade no seu coração, ou que já cometeram alguma maldade no passado, ou que em pensamentos cometam alguma maldade, e que Deus possa iluminar o caminho de todos. Eu fico aqui sempre ao dispor da comunidade abelardense, de toda a nossa região, e sempre tentando fazer por merecer a função que me foi confiada, com muita calma, com muita tranquilidade, com muito discernimento, e, obviamente, perdoando também as pessoas que, porventura, tenham algum ciúme, alguma inveja do trabalho que realizo como vice-prefeito. Júnior tem coragem e fala a verdade. Era o meu slogan na rádio e vai continuar sendo. Muito obrigado, Guilherme, por esse espaço aí na Rede Princesa. Nós conversamos com o vice-prefeito de Abelardo Luz, o meu querido amigo Júnior Bodanese, colega lá da Rádio Rainha, e vice-prefeito que falou sobre as polêmicas lá no município.